O Sanduíche da Paz é um episódio bem triste para uma pessoa como eu assistir. Eu não falo isso pela moral do episódio, mas é que os atores estão muito velhos e daí dá até pena de ver eles atuando desse jeito. Os únicos que ainda parecem estar naturais, que não mudou muita coisa, foi a Maria Antonieta e o Rubem Aguirre. O Roberto Gomes Bolanhos, por exemplo, pro Chaves ele não funcionava muito bem, porque ele já estava gordo, ele já estava muito velho. Daí para outros personagens até funcionava, como o Chompras, por exemplo, ficava muito bom para a idade dele atuar como aquele personagem, mas como o Chaves não funcionava. Eu gostei que o episódio foi um pouco mais sério, não foi tão sério porque teve piadas no episódio todo, mas teve aquela mensagem no final. Aquela frase, para quem não sabe, foi do Benito Juárez, que foi um presidente antigo do México. Por mais que eu tenha gostado da mensagem, lá no final do episódio, o Nhoi vai dar o sanduíche pro Chaves, e daí quando tá a música, tá aquele momento, o momento é quebrado pela musiquinha feliz dos créditos. Eu acho que eles deviam ter deixado a musiquinha mais emocionante, mais triste, assim, até o final dos créditos, para daí essa cena funcionar. Agora vamos falar da dublagem. Eu sei que muitos fãs de Chaves vão ficar bravos comigo, mas eu não gosto da dublagem do Cassiano Ricardo. Pra quem não sabe, o Cassiano Ricardo ele coloca cacos, ele já colocou palavrões em vários episódios. Ele é um fã do Chespirito, eu vi uma podcast que ele fez, uma entrevista / podcast. Só que eu não concordo com ele, porque ele improvisava muito, ele não lia muito texto. Daí, ao meu ver, a dublagem serve para traduzir e adaptar. Você não pode colocar o que o autor não fez. Porque o Roberto Bolanhos não pensou naquelas cenas com palavrões e tal. Ele pensou daquele jeito e devia ficar daquele jeito. Só que com algumas adaptações de piadas, é claro. Nessa sketch não tem palavrões e por isso eu achei um pouco melhor. Essa é a minha opinião, é claro. Se você tem uma opinião diferente, comente abaixo. E é isso que eu tenho a dizer sobre essa sketch. Essa questão de quebra de formato, até hoje, você vê as produções aqui no Brasil, as pessoas não gostam de quebrar formato e infelizmente causa isso muito. Porque a gente já passou, por exemplo, falando de programa de comédia mesmo, nós passamos por um tempo em que todo programa de comédia tinha aquela risada enlatada, depois os americanos viram que isso não estava mais funcionando e tentaram reorganizar isso, teve programas de comédia sem a risada, teve programa de comédia com a risada, mas tentando adaptar para uma nova situação, para que aquela piadinha não fosse uma piadinha básica. E não é como se o formato morresse, o formato se readapta. Isso, pelo que eu vi, era 84, então sim, isso acontecia muito. Praça é Nossa continua fazendo sucesso, muda um pouco como vai ser feita a piada, mas não muda que vai ser uma piada feita, depois o pessoal ri, depois outra piada feita, depois o pessoal ri. E eu mesmo uso porque funciona quando é algo super caricato, como aquele personagem político, mas aí você quer fazer alguma coisa mais elaborada, como eles fizeram nesse episódio, vai quebrar. É claro que vai quebrar. E como isso há muito tempo atrás não me afetou muito, eu não esperava nem metade da modificação que eles fizeram. Você falou como eles estão mais velhos, isso realmente é bastante notável. Mas ainda assim, teve uma passagem de tempo para os personagens também, o bastante que eu não achasse que fosse um problema tão grande. Se você parar e prestar atenção, o Nhonho tá cansado, Chaves tá cansado. Eu acho que a Pop está razoável, mas a Chiquinha é a única que realmente continua a mesma coisa. Mas teve uma passagem de tempo pros personagens de ter algum desenvolvimento, na minha opinião, pelo menos, porque você tem o professor Girafales dando uma lição que não é só memoriza isso e pronto. Então dá pra você aceitar que esses personagens já são um pouco mais inteligentes e por isso estão vendo algo mais sério. Então essa quebra de formato deveria ter acontecido, mas não é algo que realmente me pegou muito. Eu tô mais acostumado a ver formato quebrando a ideia, eu suponho. Na questão da dublagem, eu não tô tão familiarizado com essa situação específica, eu não pensei muito a respeito disso, mas no geral, tem uma certa necessidade de você se ater ao texto. Eu não vejo problema em alguém improvisar, mas eu vejo problema em alguém improvisar sem ter um bom motivo para. Eu faço isso nos meus textos o tempo todo, que eu escrevo algo que eu acho que soa bem, e aí quando eu tô falando eu sinto que não soa correto, e claro, é o meu texto nesse caso, então é um pouco diferente, mas do jeito que eu vejo, se um ator está ali
ali e está vendo que não soa natural o que está no texto e ele só está tentando fazer o seu trabalho e atuar, eu não vejo um problema grande nisso. Por outro lado, você tem exemplos como o Yu Yu Hakusho. Eu adorei a dublagem do Yu Yu Hakusho quando ela saiu. Eu adorava essa ideia, muita gente gostou. E se eu vou ver agora, tá lá o pessoal falando o tererê, e é só estranho. Não porque não pudesse funcionar, mas porque fica muito anacrônico. Aquela história não tinha um gancho de isso tem que se passar nesse ano. Mas aí, subitamente, o tererê agora tem que se passar na época em que o tererê estava popular, senão não faz sentido eles estarem gritando isso. E, como leitor crítico, dá pra ver que a história não precisa do gancho. Então você vai ter essa estranheza. Mas é isso que me vem. E vale lembrar, nós estamos fazendo esse ponto contra ponto como uma introdução para o próximo, o infame episódio com Blackface. E vejam o meu ponto no meu canal.